Fala galera, bem-vindo ao canal. Meu nome é Lucas Moreira, eu sou atleta e entusiasta do mundo do tiro e hoje estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante para você que é atleta e quer aumentar o seu volume de treino e economizar um pouco fazendo isso. Lógico que eu estou falando hoje sobre recarga. Nós sabemos que no Brasil, munição original é extremamente cara. Se você realmente quer treinar, entrar no volume de treino necessário para você ser um atleta de IPSC, eventualmente você vai ter que entrar no mundo da recarga. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o processo inteiro da recarga, desde o começo, falar sobre as ferramentas e tal, para vocês verem que a recarga não é um bicho de sete cabeças, mas sim é algo que tem que ser feito com bastante atenção, com bastante cuidado, mas é algo que qualquer um pode fazer com um pouquinho de conhecimento aí, e eu espero poder passar esse conhecimento para vocês hoje. Nós vamos falar sobre as ferramentas, desde as mais simples, falar um pouco sobre as prensas, mostrar o processo inteiro, desde a limpeza do estojo até a munição terminada. E lembrando aí para o algoritmo do YouTube que nós estamos aqui num ambiente controlado, e que tudo aqui esteja feito da melhor forma possível, com segurança. E que se você for fazer o mesmo, procure aí fazer isso também no ambiente controlado, certo? Então vamos começar, né? O que é a recarga? A recarga é basicamente você recondicionar, digamos assim, né, um estojo usado, uma munição nova que você vai poder aí usar no seu equipamento. Por que a recarga é tão importante para o atleta de IPSC? Bem, duas razões principais ali. A primeira seria realmente o custo, né? Então você está ali comprando, vamos dizer, 380, que é o meu caso, né? A munição ali está saindo por 3,60, recarga de clube, né? Mais caro ainda se você for comprar a munição original. Você consegue fazer ela ali, dependendo do preço das espoletas, que tende a ser o material mais caro, você consegue fazer ali na faixa dos 2,20, 2,30. Então fica ali bem mais barato para você treinar com um volume maior. A segunda razão é para você ter um controle ali sobre a performance da sua munição. Você pode escolher o peso de ponta, você pode escolher a quantidade de propelente, entendeu? Então você tem certeza que aquela munição vai atender às suas necessidades. Você pode treinar com munição do clube? Pode, com certeza. Só que saiba que a maioria dos clubes, quando eles fazem recarga, eles tentam fazer uma recarga que seja mais em conta para eles, né? Então normalmente a carga ali vai ser um pouquinho mais fraca, a ponta vai ter uma variação maior, então você não vai ter o máximo de performance ali para as suas competições. Uma coisa aí que todos os atletas de IPSC conhecem é o cronógrafo, né? Quando você chega para uma prova de IPSC, você vai ter que passar pelo cronógrafo, eles vão medir o peso da ponta do seu projétil e a velocidade. E você tem que estar ali a um certo nível de velocidade para chegar no fator, senão você acaba sendo desqualificado antes mesmo de passar as pistas. Então, nesse caso aí, você só tem duas opções. Ou você vai usar a munição original, porque você sabe que vai dar fator, só que talvez seja um recuo muito maior do que você precisa, ou você faz a sua própria munição, e aí você vai ter certinho ali o fator que você quer e o recuo que você quer. Você pode usar munição, talvez ali do local, pode, mas aí você corre o risco de talvez não dar fator, dependendo do clube onde você está atirando, tá? Nem todo clube ali vai ter munição que vai dar fator. Então aqui você controla todas as variáveis, né? Ah, então vamos ver aqui. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre as ferramentas que são imprescindíveis para você poder fazer recarga, certo? Vamos começar aqui. Então, começando, obviamente, pela prensa de recarga. Você vai precisar de uma prensa de recarga. Não precisa ser uma prensa semi-progressiva ou progressiva. Pode ser uma prensa de um estágio só. Dá para você fazer bastante munição ali com paciência. Mas você vai precisar de uma prensa de recarga. Ou seja, você vai passar por todo o processo ali com o Exército Brasileiro, fazer o seu pedido de autorização de compra, fazer o seu apostilamento da prensa, dos DAIs. Tudo isso, infelizmente, é um processo meio chato, mas sai. E aí você vai ter a sua prensa. No caso aqui, nós vamos estar trabalhando com uma Lee Classic Turret, tá? Com 4 estágios, já com um espoletador da Lee, e é uma prensa extremamente simples de utilizar. Eu também tenho aqui um polvorímetro, o Lee Deluxe Drum, que a gente vai dar uma regulada nele aqui, vou falar mais um pouquinho disso aqui mais para frente, mas continuando ali no ramo das ferramentas. Você vai precisar também de uma balança de precisão, preferivelmente digital, mas tem outras balanças aí que são mecânicas, que também funcionam super bem. Mas você vai precisar disso para você poder tirar a medida do peso das suas pontas e também para você poder quantificar a pólvora que você vai estar colocando nos estojos. A recarga em si é basicamente uma receita entre o peso da ponta e a quantidade e o tipo de propelente.
Então, o tipo de propelente vai ter uma queima mais rápida, mais devagar. Tudo isso são coisas que você tem que procurar nos dados do fabricante da pólvora para o seu calibre. Então, se é 9 milímetros, você vai comprar pólvora da CBC, olha ali na tabela da CBC, você vai ver o tipo de pólvora, o peso da ponta e quanto propelente você vai colocar, entendeu? No caso aqui a gente vai estar trabalhando com 380, então todas as medidas que eu der aqui são somente para o 380, somente utilizando o peso de ponta e a pólvora que eu tenho aqui. Se você tem um peso de ponta diferente, você vai ter que olhar lá na tabela para ver qual que é a quantidade de propelente para o seu peso de ponta. Não tente adivinhar. Tá? Como eu falei, a recarga não é um bicho de sete cabeças, mas é algo que tem que ser feito direitinho, com atenção. Porque se você colocar pouca pólvora, você pode acabar com um projétil entalado no cano. E se você colocar pólvora demais, você pode acabar com um acidente ali, que é algo que ninguém quer. Então tem que ser feito com muito cuidado. Continuando aqui nas ferramentas, já falando sobre a balança de precisão. Outra coisa que é importante ter também são os gauges. Esses aqui são para o gabarito, né? Chama de gabarito. Tem um gabarito de 380 e um de 357. Isso aqui você usa para testar a munição, para ver se ela está entrando certinho, para ver se a altura dela está correta, tá bom? Você vai precisar também de um paquímetro, tá? Eu não estou com paquímetro aqui, mas depois eu vou lá pegar. Um paquímetro, pode ser digital, pode ser mecânico. Isso você vai utilizar ali para medir a altura da munição. Tem outro vídeo no meu canal que mostra exatamente como fazer a configuração dos dies da sua prensa. Hoje eu não vou mostrar isso, tá? A gente já tem um vídeo que mostra como fazer a configuração dos dies. Hoje a gente vai fazer só a recarga, processo do começo ao fim. Outra ferramenta que é muito importante você ter é o escariador. Tá? Esse aqui é um escariador do bolsão de espoleta. Para que ele serve? Ele serve para você poder abrir o bolsão da espoleta, porque aqui no Brasil, se você atira NTA ou treina, você vai perceber que o bolsão da espoleta ele é crimpado na fábrica. O que acontece? Ele dá uma apertadinha ali e a espoleta fica bem firme no lugar. Isso é para evitar que entre umidade e também para evitar que a espoleta saia durante manuseio ou tiro, enfim, uma infinidade de utilidades tem esse crimpagem. Só que essa crimpagem dificulta muito na hora de você inserir a espoleta na sua prensa. Tá? Então você vai ter que abrir o bolsão ali, se você, principalmente se for um NTA ou treino que você usou pela primeira vez, você vai precisar de algo assim para você poder abrir aquele bolsão, certo? Também recomendo aqui funil, né? Tem vários funis aqui, esses aqui foram todos feitos em impressão 3D. Você vai precisar de 2 colherzinhas, pode fazer com qualquer colherzinha que você quiser. Eu estou usando aqui as que vieram dali, para você poder ir dosando a pólvora na balança, certo? E o que mais? Você vai precisar de algum tipo de container para limpar os seus estojos. Eu vou estar utilizando um tamboreador, tá? Não precisa de um tamboreador, você pode fazer isso aqui com uma garrafa PET, tá? Mas o tamboreador vai te ajudar, porque é algo que você põe lá, esquece e deixa seus estojos serem limpos sem você precisar se esforçar muito. Outra coisa que você vai precisar, eu pelo menos gosto de utilizar, é lentilha de aço, que nada mais é do que isso aqui, tá? A lentilha de aço pode ser os pinos, pode ser a lentilha. Isso aqui vai ajudar na limpeza do seu estojo, para que ele saia do tamboreador bem limpinho, bem brilhantinho. Tem gente que usa casca de arroz, tem gente que usa arroz, tem várias receitas aí caseiras de fazer lavagem de estojo, tá? Se vocês quiserem procurar, tem um monte aí. Eu não vou passar a receita caseira, eu vou mostrar a receita que eu uso, porque eu sei que eu tenho um resultado muito bom e eu quero meus estojos bem limpinhos antes de passar eles pelas armas, e pela prensa principalmente. E outra ferramenta aí que eu considero imprescindível para como eu faço a recarga é um desespoletador, tá? Por quê? Você pode desespoletar na prensa? Pode. Só que você tem duas filosofias basicamente aí em relação à limpeza do estojo. Tem o pessoal que lava o estojo com espoleta e tudo, depois passa pela prensa para desespoletar, certo? E tem aqueles que desespoletam antes e aí lavam o estojo. Eu prefiro desespoletar antes. Por quê? Porque tem menos sujeira para ser limpa, né? Porque você tira a espoleta ali e também você consegue limpar o bolsão da espoleta melhor do que com a espoleta ali, senão vai ficar sujo ali toda vez. Se você lavar o estojo com a espoleta, você vai ver que ali vai ficar sujo. Não tem jeito. E outra coisa que eu, pelo menos, achei é que quando você lava o estojo com a espoleta, na hora de desespoletar, ela fica mais dura. Entendeu? Então, se você desespoletar antes, é mais fácil de desespoletar.
Você pode fazer essa operação na prensa? Pode. Você pode pegar o estojo sujo, colocar aqui na prensa e desespoletar ele. Eu não gosto de fazer isso. Por quê? Porque o estojo já está sujo. Eu estou passando o estojo sujo na minha máquina limpa, sujando o meu die, entendeu? Sujando o meu die. E o die vai ficar mais difícil de você entrar porque tá sujo, não está lubrificado o estojo, então eu não recomendo fazer isso. No máximo, lava o estojo primeiro, aí passe pela prensa e desespoleta. Mas eu prefiro desespoletar antes. E para isso, eu estou utilizando um desespoletador universal feito em impressão 3D da Falcon Customs. Para quem não conhece, a Falcon Customs é uma marca que eu estou lançando aí para ajudar atiradores com ferramentas que sejam úteis, boas, de qualidade, sem ser um preço extremamente caro. Eu desenvolvi essa ferramenta aqui para eu poder desespoletar os meus estojos sem ter que passar eles pelas prensas. Daí eu consigo fazer toda a lavagem ali no meu tamboreador de boa. Então eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona e tudo mais. Já já nós vamos mudar o ângulo aqui para a gente poder dar uma olhadinha mais de perto. E em termos de ferramentas é basicamente isso que você vai precisar. Você vai precisar também, lógico, dos seus estojos, né? Então você vai precisar de estojos. Eu estou utilizando os estojos que eu já ativei aqui. Você vai precisar das suas pontas de preferência, entendeu? Então eu estou utilizando aqui pontas de 380 com calibragem 356, acredito que são 356. Peso de ponta dessas aqui sendo ali na faixa dos 110 grains. E você vai precisar da sua pólvora. No caso, eu vou estar utilizando CBC 216 para minha recarga de 380. E você vai precisar de espoletas. No caso, também estou utilizando espoletas da CBC para usar em Bramun, para usar o que você preferir ali. Só no caso da pólvora, você realmente tem que ver o tipo de pólvora. Dá para usar Fox TP? Dá. A Fox TP é uma pólvora assim, meio que geral, assim, a Fox TP verdinha. Dá para usar para vários calibres, você só tem que achar ali a dosagem. Eu não gostei muito da Fox TP, eu achei ela meio suja e achei a variação do tamanho dos grains muito grande. Então isso para você ter um tiro consistente é mais difícil. Já a pólvora da CDC 216 extremamente consistente e é o que a gente vai estar utilizando aqui porque é o que eu utilizo, certo? Então eu vou dar uma preparada aqui na bancada, nós vamos passar pelo processo de limpeza dos estojos e daí fazer a munição.